E hoje, aqui no canal Wesley Dicas, o clássico da vez é o oitentista Drakkar Noir. Já considerado um clássico, faz parte da história da perfumaria masculina. Quer saber um pouquinho mais sobre esse perfume? Então já sabe, vamos bater esse papo. Chega aí. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Wesley Dicas. Muito obrigado a você que está sempre dando uma força aqui para o canal, seja com like, compartilhando, deixando seu comentário aqui na seção dos comentários. Muito obrigado mesmo. Se é novo ou nova aqui, gosta de perfumaria, está conhecendo o canal agora, por gentileza, considere se inscrever e fazer todo esse procedimento que ajuda a gente manter e continuar o nosso trabalho. Desde já, agradeço a participação de todos vocês. Bora falar dele então, 1982 até hoje sendo aí comercializado, o Drakkar Noir, perfume masculino aí de grande notoriedade, principalmente de uns anos para cá, em que Neymar Júnior, né, todo mundo conhece Neymar, afinal, assinou uma das edições de Drakkar Noir após, né, segundo consta, ter dito que é um dos seus perfumes favoritos, né, e com isso, né, a edição ganhou força e esse perfume voltou à tona. Não tenho a edição de Neymar, mas tenho aqui a minha edição, que é uma versão tester, mas que é assim, perfeitamente igual ao perfume que normalmente é comercializado. Tá? A caixa branca, geralmente, vocês sabem, indicam ser o tester. Aqui também, né, mesmo sendo tester, tem uma contracaixa, tem um cartucho ali para acomodar o frasco, que é muito legal, né? Tem todo esse cuidado mesmo sendo uma versão tester. Aqui o frasco, que eu gosto muito, é um frasco simples, tá? Aquilo que eu falei sobre Neymar, a edição Neymar, normalmente ficava aqui a sua assinatura. E essa é uma edição comum, mas ao que me consta, no que diz respeito a formulações ou formulação, é a mesma coisa, tá? Só muda realmente o tipo de embalagem. Bom, com relação ao frasco, é o padrão, né, é o mesmo do convencional, do Drakkar Noir, 100 ml Eau de Toilette. É um perfume da marca Guy Laroche, que hoje é fabricado pela L'Oréal, ou L'Oréal, né, como queira. E é distribuído e dá para ter certeza, dá para a gente imaginar que a essa altura do campeonato esse perfume foi bem reformulado. Então, eu até tenho aqui, eu vou ler para vocês a pirâmide olfativa que consta no Fragrantica, né? E vocês vão ver que a pirâmide que existe lá até hoje, ela é bem extensa, tá? Isso depois eu vou comentar por que eu estou dizendo todas essas notas, embora tenha aí com certeza tem uma redução dessas notas, tá? Lavanda, limão, bergamota, alecrim, hortelã, lúcia lima, manjericão e artemisia. Tudo isso na abertura, tá? É um perfume que se mostra bem fresco mesmo, ele já mostra que é um perfume fresco, apesar de não ser um perfume que vai na direção dos cítricos, ele tem sim uma abertura cítrica e já bem aromática, principalmente com esse lance da lavanda, tá? Aí no coração você tem zimbro, cravo, canela, coentro, absinto, que dá esse toque aí meio booze, bebida alcoólica, bem legal. Angélica e jasmim. Tem ali também, pode perceber, um combo floral, uma parte floral também. Já no fundo nós temos aí o musgo de carvalho, agulhas de pinheiro, abeto, couro, vetiver, patchouli, sândalo, cedro, âmbar e resinas. O que acontece aqui, né, como eu estou lendo isso aqui para vocês, até facilita, não precisa deixar na tela, mas posso deixar em algum lugar a pirâmide escrita. O importante aqui não é memorizar todas essas notas, né? Como eu disse, é extensa. E como eu disse também, não há dúvida que, ao meu ver, muita coisa aqui foi reduzida. A princípio, principalmente o patchouli. Eu já ouvi muito por aí que, principalmente essa nota de patchouli, ela foi removida já tem alguns anos, né? E isso sim vai contando, isso vai sendo crucial para a gente ver que, com o passar dos anos, esse perfume foi decaindo. Não na sua qualidade, digamos assim, do cheiro, né? E esse cheiro é muito bom, eu gosto muito do cheiro de Drakkar Noir. Vou experimentar aqui com vocês, tá? Ele é um perfume extremamente aromático. Ele é um perfume tido por muitos como um perfume que
Apesar de tanta complexidade, tantas notas apresentadas, ele não vai naquele lado muito rústico dos oitentistas, apesar de ser daquela época, né? Então ele vai para um lado mais fresco, ele não posso garantir que ele revoluciona, mas ele tenta e consegue muito bem, desde aquela época, ser um perfume muito mais fresco do que um perfume mais rústico. Em vez disso, o Drakkar Noir propõe algo mais fresco, algo mais limpo, algo na vibe ali de banho tomado. Ele segue um caminho mais assabonetado, essa lavanda sempre presente, dando aquele caráter aromático bem limpo. E embora contenha essas notas que na época, né, a época oitentista, tinha a proposta de trazer rusticidade aos perfumes, trazer um lado mais sujo, que eu gosto de chamar de sujo, ele se mantém firme e forte, ele é trabalhado de tal maneira que você o tempo todo está confortável, se sente limpo. Pelo menos é isso que eu passo para vocês, é essa minha sensação de limpeza, de um homem muito limpo e um homem que está ali naquela vibe barbershop, sem perder o caráter masculino, sem perder um tom assim até mais firme, porém sempre flexível nesse caráter mais limpo. Doçura aqui é mínima, mínima mesmo. Nem sei se dá para considerar o Drakkar Noir um perfume que contenha alguma faceta doce, de fato, mas aqui pode ficar tranquilo. Mesmo não tendo um lado muito doce, ele não é um perfume que tem algo pontiagudo. Para mim, repito, essa é a sensação que eu tenho de ser um perfume bem redondinho, quando a proposta é a imagem de um homem bem limpo. Portanto, o Drakkar Noir é, sobretudo hoje, um perfume bem versátil. O tipo de perfume que você não precisa ter medo de aplicar. Você pode dar, entre aspas, uma exagerada. Porque aqui eu emendo num ponto fraquíssimo, um ponto que infelizmente eu tenho que passar para vocês, que é justamente projeção e longevidade. É um perfume que já está aí no mercado há muitos anos. Você imagina que se muitos daqueles perfumes que vocês até conhecem, né? Digamos que vocês não conhecem o Drakkar Noir, ou faz muito tempo que não adquirem, mesmo outros perfumes bem rústicos, bem potentes, já caíram. O Drakkar Noir, que já tinha uma proposta mais leve e mais fresca, despencou. Foi aquele trupicão, aquele tropeção, que infelizmente a gente tem que conviver com isso. É um perfume que tem uma projeção muito menor que um escopo de 1 hora. Vamos colocar em meia hora, 40 minutos, porque quando você aplica, realmente ele dá aquela expansão, dá aquela explosão, e você tem sim uma sensação perfumada muito gostosa ali na hora que você aplica e um pouquinho depois. Passados aí, né, sejam 30, 40 minutos, esse perfume vai cair, né, pelo menos é a minha experiência e é isso que eu passo para vocês, violentamente. Ele vai cair, vai se tornar aquele perfume famoso rente à pele, e com muito boa, com uma dosagem muito generosa, muito bem aplicada, bastante borrifadas, você vai ter uma perfumação de mais ou menos umas 5 horas, tá? E sendo assim mais otimista, porque a essa altura do campeonato você já tem que colar o narigão ali na pele para você lembrar que perfume que você está usando. É uma pena, tá, gente? É uma pena. Há um tempo atrás, eu conversando com algumas pessoas, eu dizia que eu estava relutante a comprar o Drakkar Noir. Até o ponto que eu cheguei e comprei e falei, bom, tá um preço legal aqui. Comprei por cerca de R$130 essa versão tester, mas eu estava relutante. Porque já fazia tempo que eu não experimentava o Drakkar Noir e muita gente já vinha falando que esse perfume já estava com um desempenho muito nerfado, né, como se diz hoje, muito fraquinho. Mas assim, deu vontade de comprar, até mesmo para trazer aqui para vocês esse conteúdo, futuros conteúdos também, que eu posso comparar ele com outros perfumes que eu tenho. Então assim, não é questão de arrependimento, mas diante dessa potência ou dessa fraqueza, né, digamos assim, eu sugiro a vocês tomar muito cuidado ao adquirir o Drakkar Noir, no sentido de quanto você vai pagar por esse perfume, porque tem outras opções muito mais em conta e muito melhores aqui, infelizmente. O Drakkar Noir se mantém um cheiro muito gostoso, muito agradável, que te traz conforto, mas a questão da performance
na minha pele, e acredito que em muitas peles, em muitas experiências, vai deixar sim a desejar. Que pena. E é isso, meus amigos, grande perfume, grande clássico, cheiro maravilhoso, mas infelizmente tem esse pecado, esse calcanhar de Aquiles de sua performance, tá bom? Gente, muito obrigado a quem chegou até este ponto do vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, deixar seu comentário aqui a respeito desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.